Vamos lá, continuando então. Questão número 6. Determinadas substâncias quimioterápicas utilizadas para o tratamento de indivíduos com câncer agem nas células, impedindo a sua multiplicação, pois interferem na formação de microtúbulos. A partir dessa informação, assinale a alternativa que representa corretamente a ação dessas substâncias em células tumorais. A alternativa correta é a letra A. A ação dessas substâncias é bloquear a formação do fuso acromático, que é coordenado pelos centrossomos. Então, para impedir, que eles sofram ali a divisão celular. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão número 7. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as células cancerosas multiplicam-se de maneira descontrolada, mais rapidamente do que células normais do tecido à sua volta, invadindo-o. Geralmente, elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases, que são quando se espalham pelo corpo, mais rapidamente e mais precocemente, outros o fazem bem lentamente ou não o fazem. O processo de multiplicação dessas células se dá é um processo que ocorre por mitose, quando as células se dividem de forma descontrolada e de uma célula vai formando duas, Isso é o processo de mitose. Na última aula, nós vimos sobre meiose e gametogênese. E agora vamos fazer os exercícios. Então, vocês têm na página 537. Questão número 1. A meiose é 537. A página. A meiose, ela é um processo de divisão celular reducional. O que isso significa? Se, por exemplo, no nosso caso, as nossas células têm um núcleo com 46 cromossomos. A célula que sofrer meiose vai formar 4 células com 23. Então, ele reduz o número de cromossomos. Por isso que ela é dita reducional. Ela só pode ocorrer em células diploides. Sobre essa característica, responda. Letra A. Por que a meiose ela é reducional? Porque, em relação à célula inicial, a célula mãe, ela reduz a metade o número de cromossomos nas células filhas. Justamente o que eu acabei de explicar. Letra B. Qual é a importância dessa redução? Essa redução possibilita a manutenção do número de cromossomos da espécie na reprodução sexuada. Então, o espermatozoide, que contém, no nosso caso, 23 cromossomos, quando fecunda o óvulo, que contém 23 também, juntando os dois, a gente vai manter o mesmo número de cromossomos, que é 46. Então, justamente para manter o mesmo número de cromossomos. Questão 2. Suponha que uma determinada espécie de tartaruga possua 550 cromossomos no núcleo de uma célula do coração, célula do corpo. Podemos supor que, quando essa célula entrar em mitose, serão geradas 2 células somáticas, células do corpo, que apresentam 550 cromossomos. Células do corpo vão sofrer mitose e mantêm o mesmo número de cromossomos, então não vai mudar. Então, são 2 células somáticas com 550 cromossomos cada. Já, cada caso, uma célula do sistema reprodutor dessa tartaruga sofra meiose, esse processo ele irá gerar células gaméticas, ou sexuais, com a metade do número de cromossomos, portanto, 275. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C.
Questão número 3. Observe a fase do processo de divisão. Então, nós temos ali a imagem mostrando os cromossomos, né? Alinhados no meio da célula e ligados às fibras do fuso de divisão, conforme a figura. Podemos concluir que a fase mostrada na figura refere-se à mitose, pois se fosse a meiose, o número de cromossomos seria diferente. Então, a gente teria metade, né, do número de cromossomos se fosse a meiose. Como está falando que é 2N, então é a mitose. Portanto, é a letra D. Questão número 4. Observem ali a imagem. Considere um animal que possui 8 cromossomos. Ele tem 8 cromossomos em suas células diploides. Nos esquemas A e B estão representadas 2 células desse animal em processo de divisão celular. Então, nós temos ali a primeira imagem, né, mostrando que os cromossomos estão com 2 cromátides. E no segundo, aí, já nós temos a separação das cromátides. Aí, baseado nisso, né, com base nos esquemas, são identificados os seguintes tipos de divisão celular, em A e em B, respectivamente. Em A, nós temos a meiose. Justamente por quê? Porque os cromossomos, eles ainda estão com 2 cromátides, né? E em B, nós temos a segunda etapa, mas ainda da meiose, que é aí quando já eles separam as cromátides. Então, em A separou os cromossomos homólogos, seria a meiose 1, e em B, a meiose 2. Ambos são meiose, portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 5. O gráfico abaixo refere-se ao processo de divisão celular que ocorre durante a espermatogênese humana. Nós vimos na última aula como que ocorre a gametogênese, né? A gente viu como que se dá a formação do óvulo e do espermatozoide, as etapas ali, né? Todas as divisões. Então, nós temos ali mostrando a quantidade de DNA que sofreu duplicação, depois, no final, ela reduziu a metade. Como vocês podem observar aqui, a quantidade de DNA reduziu a metade. Nesse processo de divisão, ocorre. A alternativa correta é a letra D. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos, que seria no intervalo 4, onde dividiu inicialmente. Então, aqui, separação dos cromossomos homólogos. E na etapa 6, a gente tem a separação das cromátides irmãs, na etapa 6. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão número 6. A figura ilustra de forma simplificada o processo de crossing over, chamado de permutação. Então, nós temos ali os cromossomos homólogos, né? Eles vão se parear e aí eles trocam fragmentos, né? Pedaços ali dos cromossomos são trocados. Agora, a gente tem o cromossomo azulzinho que contém uma parte, um trecho do rosa e vice-versa. Tal evento, ele é característico de uma etapa da meiose, que é denominada prófase. Aí tem que assinalar a correta. Ele ocorre, né? O crossing over ocorre na prófase 1 e ocorre em função do pareamento entre os cromossomos homólogos. Então, a única alternativa correta é a letra C. Questão número 7. Pela análise dos cromossomos, é possível detectar a anomalia que caracteriza a síndrome de Down. A síndrome de Down é o que nós chamamos de trissomia do 21. No cromossomo, né, no par 21, ao invés de ser um par, é um trio. Então, a gente tem um cromossomo a mais. E é isso que faz com que, né, ele tenha essas características que são comuns aí a quem apresenta essa síndrome. O esquema a seguir, ele apresenta 4 eventos da divisão celular.
Então, nós temos ali as 4 etapas, né? Os eventos possíveis da meiose que levam à síndrome de Down são os de número. A síndrome de Down ela vai ocorrer porque os cromossomos não se segregam, né? Eles não se separam da forma correta. E isso pode acontecer na etapa 2, quando ocorre a separação dos homólogos, e na etapa 3. Então, seria 2 e 3. A alternativa correta é a letra C. E para finalizarmos, o exercício número 8 da apostila diz assim: a meiose, ela possibilita a ocorrência da gametogênese nos animais. Em consequência do processo da meiose, podemos afirmar. Aí, a alternativa correta é a letra D. A ovogênese, que seria a formação do óvulo, a formação do primeiro glóbulo polar, ela ocorre na primeira divisão do processo. A formação do primeiro glóbulo polar ocorre na meiose 1, que é a primeira etapa do processo. Portanto, a única alternativa correta é a letra D.